Bom dia, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas. Eu sou Guilherme Dorigatti, esse é o programa Realidades da Safra. Um momento para a gente fazer o giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e a sua participação é muito importante. Deixa aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região e conta para a gente como é que estão as lavouras por aí, como é que estão as atividades no campo na sua região, para a gente ir juntos montando esse quadro, esse cenário do desenvolvimento das lavouras ao redor do Brasil. Outra maneira de você participar é mandando a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo aqui pra gente, para compartilhar com a gente o desenvolvimento das áreas aí na sua localidade. Hoje a gente vai continuar aquela série de imagens da jornada BASF Nuris, mostrando a produção de tomates lá na Holanda. Inclusive, as imagens de hoje são lá da Holanda. A gente vai colocar as imagens aqui para você acompanhar. Um centro de pesquisas no interior da Holanda para desenvolver novas variedades de tomates. Por lá são mais de 160 variedades de tomates que são cultivadas, são testadas para verificar os melhores híbridos, as melhores variedades que vão chegar nas mãos dos produtores nos próximos anos. Esse centro de pesquisas é uma das sedes da BASF Nuris lá na Holanda. O trabalho é desenvolvido por pesquisadores, por especialistas, e aí a gente pode ver todo o aparato de segurança que existe para evitar qualquer tipo de transmissão de doenças. Proteção da cabeça aos pés, com luvas, toucas, roupas especiais, para evitar que os visitantes levem algum vírus, alguma doença para essa produção, para manter o mais padrão possível essas estufas de produção de tomates lá da Holanda. Você também pode participar aqui com a gente, mandar a sua foto, a sua imagem, o seu vídeo, mostrando a sua lavoura se desenvolvendo aí na sua região. Para isso você pode mandar tanto para o Instagram do Notícias Agrícolas, que é o @Notícias Agrícolas, ou também para o nosso WhatsApp, o número está aí na sua tela, é o 19 99767 0241. 19 99767 0241. WhatsApp do Notícias Agrícolas, manda sua imagem aqui pra gente, que a gente vai exibir nos próximos programas do Realidades da Safra. Vamos começar a fazer o nosso giro de entrevistas, vamos receber os nossos convidados, especialistas espalhados pelo Brasil para contar pra gente como é que estão se desenvolvendo as lavouras em cada uma dessas regiões. Esse é o Entrevistas da Safra. Primeira parada vai ser lá no estado do Mato Grosso do Sul, na região de Sidrolândia. Vamos conversar com o Paulo Renato Stefanello, presidente do Sindicato Rural de Sidrolândia. Vai contar pra gente como é que estão se desenvolvendo as lavouras da segunda safra de milho, como é que estão os rendimentos, as expectativas de rendimentos até este momento. A gente já está com o Paulo aqui. Paulo, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, bom dia. Tudo bem? O prazer é meu aí estar com vocês aí, participando junto com o pessoal aí do Notícias Agrícolas. Paulo, conta pra gente como é que estão as lavouras aí na região. A chuva tem sido positiva para o desenvolvimento até esse momento? Olha, até esse momento a chuva tem sido positiva. A safrinha ficou implantada, a maior parte dela numa época até razoavelmente boa. E tem desenvolvido muito bem. As pragas também foram menos intensas esse ano, tanto o percevejo quanto a cigarrinha, né? As duas foram mais fracas esse ano, a gente teve mais só um problema mesmo com lagarta, né? As tecnologias estão perdendo a resistência para lagarta, então a gente teve um pouco mais de gasto com lagartas. E aí, Paulo, olhando para frente, essa expectativa de tempo positivo deve continuar? As previsões são boas olhando daqui para frente? Então, eu tenho olhado agora nesses últimos dias, até hoje de manhã eu olhei a previsão está animadora, né, para frente, né? A gente está num período aqui que está acabando a umidade do solo, né? Ela teria que vir no máximo até o final de semana aqui para não prejudicar as lavouras, né? Alguma cabeceira, alguma coisa já começou a sentir. Então, a gente precisa mesmo dessa chuva e tem que vir com volume bom, né? Para armazenar e poder encher bem os grãos, né? A partir de agora já tem bastante lavoura pendoada com milho verde, já tem aqui, né? E tem lavoura também que está bem no comecinho ainda, que emergiu faz poucos dias aí, né? E aí, Paulo, quando é que deve acontecer os trabalhos de colheita por aí? Eu acredito que aí no início de julho a gente já vai ter condições de colher algum milho com umidade aí, né? A gente vai ter condições já de começar a colheita.
E nesse momento, qual que é a expectativa de produtividade, Paulo? A gente consegue apontar, estimar algum rendimento médio por aí? Olha, aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, né, aqui na região centro do estado, a perspectiva é muito boa. Eu acho que é coisa isso em torno de 110, por aí, de 100 a 110 de média do município aqui, às vezes um pouco menos aí, sabe? Mas é muito boa a expectativa aqui. Começou muito bem essa safra. E Paulo, você destacou também esse cenário de pragas, né, de doenças. O produtor está fazendo as suas aplicações, inclusive tendo que aumentar esse número olhando para lagartas, né? Com certeza. E a lagarta esse ano preocupou um pouco, não foi tanto como era antigamente, né? Mas tivemos que fazer em áreas aí de 2 até 3 aplicações. Ele é um custo menor comparado com o percevejo, com a cigarrinha, né? Mas mesmo assim, né? Foi uma atenção a mais que a gente teve que ter esse ano na lavoura, né? E Paulo, para a gente encerrar olhando um pouquinho para o mercado, como é que estão as oportunidades para comercialização desse milho aí na região? Com certeza. Esse ano está um pouco melhor que o ano passado o preço do milho, né? A tendência a gente acha que possa se manter nesses preços um pouco mais altos, né? Devido à quebra de safra que está tendo até mesmo aqui no nosso estado. A gente acompanha também o sul do estado, né? O sul do estado a realidade é bem diferente, aí de Dourados para baixo, né? É bem diferente mesmo do que de Dourados aqui de Maracaju, Cidrolândia, Campo Grande, né? São Gabriel, Chapadão, é bem melhor as lavouras do que ali para baixo, Carapó, Naviraí, Amambai, né? Essa região ali está bem sofrido o milho mesmo, pega uma parte do Paraná. Então a gente acredita que o preço possa se manter devido a essa baixa de oferta aí no sul do estado e na região sul, né? Mais ou menos essa é a expectativa. Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Eu sempre gosto de destacar, né, que ainda a gente está na metade, né, da produção do milho, então tem tudo ainda que possa vir para frente, né? A gente precisa muito de uma condição boa hídrica, né, para manter o solo úmido aí para desenvolver bem as plantas, enchimento de grão, e também a gente precisa que o frio não venha muito forte no começo agora da estação, né? Porque a geada pode causar um prejuízo grave aqui para nós, né? Então tem um pouco de lavoura atrasada, eu falo que ainda tem umas lavouras que estão sendo plantadas agora, e claro que a maior parte do pessoal, já que não conseguiu plantar até agora, está optando para sorgo, trigo, aveia, né? Outras culturas mais de inverno. Mas mesmo assim, a gente ainda tem bastante coisa pela frente e dependemos de muita chuva, né? E que o clima, pelo menos, não venha essa geada no cedo, né? Se vier algum frio forte, alguma geada, que venha lá para julho, né? Para frente. Paulo, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra de milho aí na região de Cidrolândia. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até. O Paulo Renato Stefanello, presidente do Sindicato Rural de Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo as lavouras da segunda safra de milho. Paulo destacando o bom desenvolvimento dessas áreas até este momento, a expectativa de médias de produtividade na casa de 110 sacas por hectare, mas é claro que para isso a chuva precisa continuar, precisa voltar a cair lá na região ainda essa semana de preferência, mas conforme o Paulo destacou, as previsões são positivas, são animadoras para essa temporada, expectativa de altas produtividades para a colheita que deve começar ali no mês de junho em Cidrolândia. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto todo esse desenvolvimento dos trabalhos. Vamos seguir o nosso giro, vamos agora lá para o Paraguai para acompanhar como é que estão se desenvolvendo as lavouras da segunda safra paraguaia. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Eno Mitchell, presidente da APS, já está aqui conosco por vídeo. Eno, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai ter o Eno daqui a pouquinho conversando com a gente. A gente já tem o Eno aqui. Eno, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo no Notícias Agrícolas. Bom dia, ouvinte do Notícias Agrícola. É um prazer sempre estar falando com vocês. Eno, conta pra gente como é que estão se desenvolvendo essas lavouras de segunda safra aí no Paraguai. Agora,
A semana passada nós tivemos chuvas generalizadas em todas as áreas da produção da safrinha, mas vinha de um período de estiagem, mas não uma estiagem geral, estiagem localizadas. Áreas que choveram normais, com pancadas, e áreas de milho que foram plantadas e não desenvolveram e não vão produzir nada, né? Então, tivemos os dois extremos. Então já tem algumas regiões, algumas localidades com perdas já consolidadas, Eno? Sim, sim, essas áreas não têm mais volta, inclusive os produtores já estão, alguns já fazendo aplicar rolo faca para plantar uma planta de serviço, ou quem tem uma gordurinha vai plantar um trigo, né? Então, não tem, tem áreas assim, tem áreas de primeira. No caso, que nem eu, meu milho, milho, até fotos que eu mandei ali para vocês, milho de 8, 9 mil quilos por hectare. De maneira geral, Eno, a gente consegue apontar algum desenvolvimento geral aí para o Paraguai, alguma expectativa de safra nesse ano? Então, na nossa região Canindeyú, que é mais ao norte, ao sul do MS, eu diria que temos 50% de milho bom e 50% de milho de diferentes situações não tão boas. E se vamos mais para o sul do Paraguai, também temos a mesma realidade. Então, não temos como quantificar a quantia de que foi afetado o milho. Mas como aqui é permitido plantar soja segunda safra, temos bastante área de soja segunda safra indo para o sul, né? Região de Alto Paraná e Itapua. Então, lá não é tanto milho. O milho é mais Alto Paraná, Norte e Canindeyú e a região de São Pedro. Mas São Pedro também foi mais afetado, inclusive, da falta de chuva que nós aqui. E a região de São Pedro, eles usam bastante o plantio de chia. Então, eles estão com a plantação de chia, mas também foi afetada no desenvolvimento. E, Eno, olhando para a sanidade dessas lavouras, como é que tem sido o desafio de pragas e doenças esse ano? Então, quando se refere ao tema da cigarinha no milho, tivemos pouca incidência da cigarinha. A gente fez o controle fitossanitário com produtos específicos, mas não tivemos assim alta população de cigarinha. Então foi bastante tranquilo. E mesmo com a lagarta também. E agora os milhos estão sadios. eh, os que têm milho no campo, milho que com potencial produtivo já está ou fez ou está fazendo fungicida. Quando é que devem acontecer os trabalhos de colheita por aí? Os trabalhos de colheita normalmente vão ser da segunda quinzena de junho em diante. E olhando para o mercado, Eno, como é que estão as oportunidades para vender esse milho aí no país? Milho hoje estaríamos falando preço produtor entre 145 e 150 dólares a tonelada. Esse patamar de preços é positivo? Traz alguma margem para o produtor? Dentro de uma situação normal de plantio, vai dar uma margem apertada, mas dá uma meia margem. Mas já tem se sinalizado que o preço tem algumas ofertas já de preço melhor. Não tem ainda, como não tem uma posição segura de produção, nenhum produtor está fazendo contratos a valores maior, porque não quer arriscar, né? Mas já teve alguma sinalização de 160 até 170 dólares a tonelada, mas não se realizou nenhuma negociação. O preço que se fala geral é 150, 145, né? Eno, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Não, é interessante que a gente, como APS, vem trabalhando sempre em prol da defesa do produtor. E esse ano nós teremos o IOPD, que é o Diálogo de Produtores de Oleaginosas do Mundo, que vai se realizar em Foz do Iguaçu 25 e 26 de julho. Então, acredito que a ProSoja Brasil já está preparando todo o tema da IOPD, que vai se realizar em Foz do Iguaçu. Porque todo ano se faz uma reunião em alguma parte do mundo. O ano passado foi na Alemanha,
2022 foi Estados Unidos, 23 foi na Argentina. Então, todo ano, os produtores que são aglutinados em associações se reúnem para debater problemas gerais. Eno, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente continuar acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras aí no Paraguai. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. O Eno Mitchell, presidente da APS, Associação Paraguaia dos Produtores de Soja, Cereais e Oleaginosas, destacou aqui para a gente o desenvolvimento da segunda safra de milho lá no país. O Eno apontando que metade das lavouras paraguaias estão se desenvolvendo bem, inclusive com expectativas muito positivas de superar 133 sacas por hectare, inclusive no caso do próprio Eno, essas lavouras estão bastante positivas, mas tem uma outra metade do país que enfrenta dificuldades com clima, falta de chuvas, temperaturas elevadas, e aí já tem muitas áreas com perdas consolidadas, inclusive produtores desistindo das lavouras, passando rolo-faca nessas áreas e indo para plantas de cobertura, alguns para o cultivo do trigo, deixando de lado essa safra de milho já com perdas totais nas suas lavouras. Duas realidades bastante diferentes para a segunda safra de milho lá no Paraguai. Claro, a gente vai seguir acompanhando o restante dessa safra aqui ao longo do Realidades da Safra, trazendo para você, acompanhando a gente ao vivo na TV Notícias Agrícolas. Vamos dar sequência à nossa programação, vamos trazer agora notícias e informações sobre o desenvolvimento das lavouras, avanço das safras ao redor do Brasil e do mundo. Esse é o Notícias da Safra. Vamos começar olhando para o plantio da segunda safra de milho, porque a Conab atualizou os seus números para essa temporada 2025 aqui no Brasil, mostrando que 99,1% da segunda safra brasileira já foi semeada até o final da última semana. Esse número avança dos 97% da semana passada e fica bastante próximo aos 99,5% da temporada anterior e dos 99,4% da média dos últimos 5 anos. Estados como Goiás, Piauí, Tocantins e Mato Grosso já encerraram seu plantio, enquanto Maranhão, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo estão bastante próximos de encerrar essas atividades. Das lavouras em campo, 1,3% já estão em enchimento de grãos, 33% em floração e 61% ainda em desenvolvimento vegetativo. De acordo com os técnicos da Conab, as chuvas permaneceram em bons volumes e favorecendo as lavouras do Mato Grosso. No Paraná, apesar das chuvas escassas e do calor excessivo, a maioria das lavouras apresenta boas condições, assim como o Mato Grosso do Sul. Já em Goiás, chuvas escassas e altas temperaturas afetaram algumas lavouras na região leste do estado. Enquanto isso, os trabalhos da primeira safra, safra de verão, também seguem avançando para a colheita, com 59% da área já colhida, ante aos 53% da semana passada e 52% do mesmo período da temporada anterior. Os estados mais avançados nessa colheita de verão são São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Goiás e Maranhão, seguindo a ordem do avanço dos trabalhos. Vamos destacar agora essa situação lá do Paraná, porque o DERAL também divulgou o seu relatório ontem, na terça-feira, atualizando o desenvolvimento das lavouras e já destacando perdas irreversíveis de produtividade em algumas localidades. De acordo com o Departamento de Economia Rural, o DERAL, a segunda safra se divide com 1% ainda em germinação, 46% em desenvolvimento vegetativo, 40% em floração e 13% já em frutificação. Os técnicos do DERAL dividem as lavouras paranaenses da segunda safra em 65% com boas condições, 23% em médias e 12% como ruins. O relatório ainda aponta que o plantio segue avançando, mesmo fora do zoneamento, com produtores assumindo os riscos. E uma parte das lavouras que está começando a floração apresenta boas condições de desenvolvimento até o momento, beneficiadas pelas precipitações das últimas semanas. Já outra parte, que está entrando em fase de frutificação, as chuvas registradas seguem sendo insuficientes para suprir a demanda do campo e as produtividades dessas áreas já apresentam perdas irreversíveis, variando consideravelmente entre lavouras devido às diferentes épocas de plantio e das chuvas irregulares dentro dos mesmos municípios, detalha o DERAL,
portanto perdas já se consolidando para a segunda safra de milho lá do Paraná. Ainda olhando para o milho, agora lá no Mato Grosso, as comercializações e as vendas dessa safra e da safra seguinte seguem avançando lá no estado, inclusive bastante adiantadas com relação à safra passada. O levantamento do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, apontou que a safra 23-24, que foi colhida no ano passado, já está quase 99% comercializada, com um avanço com relação ao mês anterior. Já olhando para a safra 24-25, que é essa que está sendo desenvolvida neste momento, as vendas chegaram a 41,8% do total previsto, o que é 16 pontos à frente do registrado no mesmo período para a safra passada, a safra de 2024. De acordo com os técnicos do IMEA, alguns produtores aproveitaram a elevação dos preços no mês de março para comercializar parte da produção. Por outro lado, a incerteza quanto ao volume produzido no estado limitou um avanço mais expressivo nas vendas do mês. Ao longo deste mês de março, o preço médio da saca de milho em Mato Grosso ficou em R$ 46,65, um aumento de 3,3% com relação ao preço médio de fevereiro de 2025. Já olhando para a safra seguinte, a safra 25-26, que vai ser plantada no ano que vem, as vendas avançaram 1,3 pontos percentuais, chegaram a 1,8% da produção prevista, com preço médio de R$ 43,47 a saca do milho comercializado já pensando em 2026. Vamos agora trazer informações sobre o café. A Rafaela Ribeiro, repórter aqui do Notícias Agrícolas, conversou com o Plínio Duarte, agrônomo e coordenador técnico de mercado da Nitro, para trazer algumas dicas de manejo para o produtor de café, principalmente olhando para essa fase final de safra, fase final da lavoura, e também algumas análises olhando para o desenvolvimento dessa safra, expectativa de produção e perdas daqui para frente para o café brasileiro. Vamos acompanhar um trechinho da entrevista da Rafaela com o Plínio. A gente já sabe, né, Plínio, a gente vem acompanhando a preocupação aí de uma possível quebra dessa safra de 2025 e a grande preocupação agora, de fato, nessa fase final é com relação à maturação desses grãos, né? Como que os manejos adequados, né, principalmente nessa fase final, nessa reta final, pode ajudar a trazer mais qualidade, né, para o que vai ser colhido? Excelente pergunta, Rafael. E esse manejo, ele deveria ter sido iniciado no início das chuvas. Então, quem se precipitou, quem realmente utilizou produtos, regulou a nutrição de plantas, regulou a fisiologia de plantas, para que ele pudesse, nessa fase, né, nesses dias anteriores que correram uma estiagem, então o produtor sim foi prejudicado no enchimento de grãos, né? Esse produtor que fez esse manejo correto lá atrás, ele conseguiu melhores resultados. Entretanto, ainda também dá tempo da gente utilizar esses produtos, né? Refazer uma nutrição, refazer uma parte de estímulo fisiológico para que ele possa ter maior rendimento, né? E com certeza conseguir maiores rendimentos de produtividade e também financeiro de retorno a esse produtor. E com relação, de fato, às estratégias, né? Quais têm sido mais eficientes? O que vocês têm observado aí em campo, de fato, que são eficientes, né? Para trazer essa nutrição para a planta, a trazer essa melhor granação do grão, né? Do café e posteriormente, obviamente, um melhor resultado na colheita. As melhores estratégias, Rafaela, são aquelas que não utilizam apenas produtos convencionais. As melhores estratégias estão ligadas a produtos fisiológicos, né? Para a gente entender um pouco mais o que seria um produto fisiológico, é aquele produto que trabalha a planta para ela receber os nutrientes e conseguir, né, translocá-los dentro dela e levar todos esses nutrientes para os grãos, né? Então não adianta só o produtor se preocupar com a nutrição se não for um produto que realmente traga essa melhoria da fisiologia da planta. Ou seja, a melhor estratégia é utilizar bons produtos nutricionais linkados a produtos fisiológicos. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, qual que é, de fato, a expectativa para essa colheita, né? Muito se fala de quebra, então você, né, como agrônomo, também como técnico de mercado, o que você tem observado aí das regiões com relação a essa possível quebra, principalmente do arábica?
Rafaela, seguindo os últimos relatos da Conab, as últimas informações que nós temos da Conab, realmente vai haver uma quebra. A produtividade ela vai seguir a produtividade do ano anterior, que foi em torno de 20 e poucos sacos por hectare, na média, né, nacional do Arábica. O Arábica vai produzir também uma menor quantidade do que o ano passado de produção total, em torno de 39 milhões de sacas, ou seja, vamos ter produtividade menor, consequentemente uma produção menor, então teremos ainda um mercado de café instável e com o preço ainda subindo. É claro que com a colheita agora, né, o preço acaba retraindo um pouco por questão de oferta e demanda, mas os estoques internacionais estão baixos. Então, a perspectiva é que tenha essa quebra, que seja praticamente próxima ao do ano passado, com uma certa retração na produção final, mas que o preço, sim, ele continue se elevando. E com relação, de fato, a esses manejos nessa reta final, que você já falou que é importante também, que ainda dá tempo, mas muito também se fala na preocupação para a produção da safra de 2026, né? Então, qual que é a importância de já olhar, né, como a gente falou, para essa cadeia, mas já olhar lá na frente para essa safra que vai vir no ano que vem? Rafaela, importantíssima essa fase, né? A gente falou um pouco aqui da maturação para essa produção, mas a gente tem que lembrar também que nessa mesma época acontece com o café, né, uma mudança fisiológica. As gemas, né, reprodutivas, elas sofrem um processo fisiológico que elas podem se tornar ali, né, gemas de crescimento ou gemas reprodutivas. Ou seja, o interessante para nós aqui é que elas se tornem gemas reprodutivas, que vão se transformar em flores, né? E depois em frutos de café. Qualquer tipo de estresse ou intempérie climático que nós tivermos nessa época, né? A gente pode estar prejudicando o metabolismo da planta e fazendo com que essas gemas não se formem bem. E lá na frente a gente não vai ter uma florada boa e também não vai ter uma produção boa. É por isso que em café a gente sempre comenta que de uma safra de 2 anos, porque se a gente prejudica ela aqui na frente, no outro ano, a gente vai ter uma safra reduzida. Para o tomate, porque a safra de inverno começa a aparecer no mercado e isso traz impacto, claro, nos preços. O levantamento da equipe Hortifruti CPEA mostra que os preços do tomate caíram na última semana, refletindo, sobretudo, o início da temporada de inverno em todas as praças mineiras e em parte dos alferes no Rio de Janeiro, além de intensificação da colheita da segunda parte da safra de verão em reserva no Paraná. Já em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, a maturação foi um pouco mais acelerada na semana passada, contribuindo também para a maior oferta. Além disso, segundo os colaboradores do Hortifruti CPEA, com os preços altos atingidos nas 2 últimas semanas, a procura pelos frutos ficou bem retraída. Entre 31 de março e 4 de abril, a caixa do tomate salada 3A no Atacado de São Paulo teve média de R$ 76,56, queda de 10,9% em relação ao período anterior. Ainda olhando para o tomate, vamos voltar a trazer aqueles destaques que a gente tem trazido ao longo dessa semana da jornada BASF-Nurrens, porque a equipe do Notícias Agrícolas esteve junto com o grupo brasileiro lá na Europa, acompanhando a produção de tomates no continente europeu e teve a oportunidade de visitar importantes centros de pesquisa e de desenvolvimento lá na Holanda. A gente vai até colocar a imagem da matéria em destaque do Notícias Agrícolas aqui para você acompanhar com a gente, porque a gente visitou a sede da BASF-Nurrens na cidade de Nurrens, lá na Holanda, onde são iniciados esse processo de desenvolvimento de novos cultivos. O primeiro ano, depois dos cruzamentos de novos híbridos, são cerca de 600 cultivares que são disponibilizadas para os testes iniciais que ocorrem lá na sede da empresa, na cidade de Nurren. Durante a jornada, a equipe acompanhou a instalação que tem mais de 2.000 metros quadrados de estufas de alta e média tecnologia
para a produção de sementes e testes. Inclusive, nós conversamos com a Ulia Domenech, que é Head Global de Comunicação de Sementes de Vegetais BASF Nugens, destacando um pouquinho esse trabalho desenvolvido na sede da empresa. Dentro das estufas que foram visitadas, as variedades passam por testes de luminosidade, irrigação, fertilização para definir vigor, produtividade e qualidade de acordo com as características buscadas pelos pesquisadores. Numa sequência de testes e desenvolvimento, depois dessas 600 variedades, cerca de 70 são selecionadas para a próxima etapa de triagem, que acontece ainda na Holanda, já no Centro de Experiência do Tomate, localizada em outra cidade lá do interior holandês. Por lá, essas 70 variedades selecionadas são cultivadas nas estufas de alta tecnologia, com muita precaução para evitar a entrada de agentes contaminantes que possam prejudicar o desenvolvimento desses cultivos. As lavouras aprovadas dessas 70 variedades, cerca de 5 são aprovadas e passam para uma próxima etapa de testes, já com produtores espalhados pelo mundo para testar em campo essas variedades. Dessas 5, entre 2 e 1 são aprovadas para virar produtos comerciais, e aí esse trabalho volta para aquela sede da empresa. Esse aí é um momento que a gente acompanha os tanques para a preparação das sementes. Uma vez essas sementes passadas no teste, começadas a ser produzidas, elas voltam lá para a empresa, são testadas para garantir a qualidade, passam por esses tanques de água, onde elas ficam ali para acelerar o processo de germinação para o produtor que vai receber essas sementes. Então, um processo muito criterioso, de alta tecnologia, para a semente chegar na mão do produtor. Então, quando a gente pega esse tomate no mercado, leva para nossa casa para a gente se alimentar, a gente não imagina todo esse processo, toda essa tecnologia que existe por trás antes dessa semente chegar e se tornar comercial para o produtor cultivar e chegar na nossa mão, na nossa mesa da nossa família. A gente teve essa oportunidade de acompanhar a jornada BASF Nugens na Europa. Todas essas informações, esses destaques estão lá no Notícias Agrícolas, acompanhando lá na página da jornada BASF Nugens. Você vai ali na seção de eventos, na página do NA, entra na jornada BASF Nugens, ali você vai ter todos esses destaques, tem todas as entrevistas em vídeos, boletins que a gente fez nesses 12 dias na Europa, também tem as notícias escritas que a gente tem trazido os destaques aqui para você. Ao longo dessa semana a gente vai continuar trazendo esses destaques que a nossa equipe acompanhou lá na Europa durante a jornada BASF Nugens. Vamos olhar agora para o trigo, porque os preços do trigo continuam em alta diante da baixa oferta no mercado neste momento. Os preços do trigo continuam em alta, impulsionados, segundo pesquisadores do CPEA, pela baixa oferta doméstica do cereal neste período de entre-safra. A reduzida disponibilidade interna e consequente maior preço no Brasil também tem elevado as importações de trigo. Os dados da SECEX apontam que em março de 2025, mais de 651 mil toneladas do cereal foram importadas, um volume 12% acima de fevereiro de 2025 e 27% acima de março de 2024. O preço médio dessa importação foi de R$ 234 por tonelada, o que seria mais de R$ 1.344 por tonelada, um preço competitivo com o valor praticado no mercado doméstico. Quanto aos embarques, foram 280 mil toneladas em março de 2025, a menor quantidade já registrada neste ano, 28% abaixo do mesmo período do ano passado, comprovando, portanto, essa baixa disponibilidade de trigo no mercado nacional. Vamos olhar para o feijão, porque teve abertura de mercado importante, abertura do mercado para o feijão brasileiro lá no Peru. O governo brasileiro e o governo peruano concluíram as negociações para a exportação do feijão azuki e do feijão calpi do Brasil para o Peru. Em 2024, o Brasil exportou mais de 755 milhões de dólares em produtos agropecuários para o Peru, com destaque para produtos florestais, carne de frango, cereais, óleo de soja e café.
Esse anúncio é o 47º e 48º mercados abertos pelo agronegócio brasileiro em 2025, totalizando 348 novas oportunidades de comercialização desde o início de 2023. Então, o produtor brasileiro de feijão, que já teve um 2024 bastante marcado pelas exportações, ganha novas oportunidades de comercialização em 2025, agora olhando para o mercado peruano. Vamos trazer agora informações também do arroz, porque a Federarroz, que é a Federação das Instituições Arrozeiras lá do Rio Grande do Sul, aponta que o panorama de mercado do arroz deve ter uma alteração nas próximas semanas. As boas produtividades da safra e fatores externos podem favorecer o grão na visão da entidade. Apesar da preocupação com relação ao atual momento dos preços pagos pela saca de 50 quilos do arroz, a safra 24-25 tem se mostrado com níveis bons de produtividade que são necessários para poder enfrentar o alto custo da produção, de acordo com a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz. Segundo o presidente da Federarroz, o Alexandre Velho, apesar da questão dos preços, alguns fatores com relação à diminuição da safra americana, entre 10% e 15% menor, podem ajudar a trazer uma competitividade melhor para o arroz gaúcho. Além disso, a baixa qualidade observada no produto colhido no norte do Brasil é outro fator que pode fazer aumentar a procura pelo produto oriundo do sul do país, destaca o dirigente. No mercado externo, conforme Alexandre Velho, a demanda confirmada de países como Nicarágua, Panamá, México e Costa Rica, que devem garantir um bom volume de comercialização no porto. O destaque é a Costa Rica, que deve confirmar uma compra acima de 200 mil toneladas entre os meses de abril e junho do produto brasileiro, salienta o Alexandre Velho. O presidente da Federarroz reforça ainda que um volume melhor de soja colhida neste ano em áreas de arroz pode ajudar o produtor a ter uma alternativa de comercialização que possa regrar melhor a oferta de arroz no mercado. O produtor tem que ter consciência que se vende arroz quando o mercado está comprador ou quando o mercado está comprando. Ao invés de ofertar quantidades grandes quando o mercado está sem liquidez, é preciso muita cautela nesta hora, adverte a liderança. Por fim, de acordo com o dirigente, com a entrada da safra de soja em áreas de arroz e a confirmação dos negócios para o Porto de Rio Grande, a expectativa dos arrozeiros gaúchos é que em breve se tenha um outro panorama do mercado. Boas notícias, então, olhando para essa conjuntura de mercado para o arroz brasileiro, expectativas boas para a comercialização do produto nacional, produto lá do Rio Grande do Sul, especialmente olhando também para oportunidades de exportação para alguns países destacados aqui pelo Alexandre Velho, presidente da Federarroz. Assim a gente vai chegando ao programa Realidades da Safra desta quarta-feira, dia 9 de abril, mas daqui a pouquinho a programação da TVNA está de volta. Daqui a pouquinho o Erickson Cunha assume a bancada da TVNA, vai conversar com o Denis Garcia, que é meteorologista da Meteorred, para trazer as expectativas de tempo, de clima para os próximos dias nas mais diferentes regiões do Brasil. Então, sua participação, mais uma vez, vai ser muito importante. Já comece a mandar aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região, o que você quer saber do tempo para os próximos dias, que daqui a pouquinho o Erickson e o Denis trazem todas essas informações para você acompanhando a TVNA. Aproveitar para registrar também a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nesta quarta-feira. O José Natal mandando o seu bom dia, Beatriz Borges também mandando o seu bom dia nesta quarta-feira. Todo mundo ligado aqui no Realidades da Safra. Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. Eu volto com Realidades da Safra amanhã, quinta-feira, dia 10 de abril, a partir das 9 da manhã. Conto com a participação e a audiência de todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo a TV Notícias Agrícolas. Eu sou Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais programação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.